comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Depois de 40 dias, Jesus teve? Vem, gente, depois de 40 dias, Jesus teve? E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Eu quero que você preste atenção. O diabo só apareceu no final do processo de jejum de Jesus. Ou seja, só depois que ele apresentou, ele teve necessidade, aí o diabo chegou. Então o diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras, a essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levando, perguntou se ele queria ir, gente? Perguntou se ele queria ir? Perguntou se podia tocar nele para levá-lo? Meteu a mão nele e levou. É sério. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória. É um ridículo, né? Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Lembra que eu falei para você sobre os poderes do sistema do mundo? Que não há uma área em que não tenha a atuação do poder dele. Realmente foi lhe dado. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E o diabo o levou. Perguntou se ele queria ir de novo, gente? Tá fazendo assim com ele, ó. E olha que ele está cheio do Espírito Santo. Terceira lição: o fato de ser cheio não significa que Deus não determinará limites dos quais, vez ou outra, seu adversário vai poder entrar. É o Filho de Deus, saiu das águas, está cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. Mas olha a narrativa da prova: o inimigo pega ele aqui e bota ele lá, pega ele lá e leva para lá. Então para com esse preciosismo. Para com esse preciosismo. Ah, que se eu sou de Deus não pode acontecer nada comigo. O diabo o levou a Jerusalém, verso 9. Colocou-o no pináculo do templo e disse: se tu és. Gente, o que tem em comum entre todos os versículos da tentação do diabo sobre Jesus no deserto? O que tem em comum entre todos os versículos que nós estamos lendo aqui? Todas as vezes que Satanás vai tentar Jesus, ele sempre diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Você está percebendo que isso está em todos os versículos em que Satanás para tentar Jesus? Quem está entendendo aí, diga eu. Olha o diabo de novo com ele no alto pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, eu encerro. Tendo o diabo acabado toda a tentação. O de vocês está assim também, tá? Maravilha, ó. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Ou seja, até que tivesse outra ocasião ou outro momento em que ele pudesse perturbar Jesus de novo. A partir daquela hora havia acabado. Ele não tinha mais recurso para tentar o Filho de Deus. Então são apenas 3 coisas que eu preciso que você entenda nessa noite, para que você possa entender o porquê você deve ser cheio e como você deve buscar o Espírito Santo. Para que você precisa ter o Espírito Santo na sua vida? Primeira coisa, o texto diz que no verso 21 e 22, todas essas coisas aconteceram com Jesus. Versículo 23, quando ele já tinha 30 anos, quase 30 anos. Não sou eu que estou falando, é o evangelista Lucas. Ele faz questão de dizer: ora, o mesmo Jesus quase tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Isso parece cedo para vocês ou parece tarde? Depende da idade que você tem. Para
quem tem 60, alguém diz, bom tempo. Para quem tem 15, já está cheio de vontade de arrebentar a boca do balão, diz, ih, já começou tarde. Para quem tem 20, já está bem sucedido naquilo que se propôs a fazer, está dizendo, eu acho que já está meio em cima. Quantas pessoas aqui na grade de 30 a 45 anos se sentem atrasadas para serem usadas por Deus? E por que isso acontece? Porque você está determinando aquilo que Deus tem para fazer a partir do tempo da sua idade. Será que todo o currículo de Deus não é o suficiente para te mostrar que não é a idade que determina a ação de Deus em relação a alguém? Faz sentido Sara se tornar mãe depois de uma idade avançada? Faz sentido Isabel se tornar mãe de filhos depois de uma idade avançada? Faz sentido, gente. Só que Deus não procura o que faz sentido para o homem. Deus procura o que corresponde ao seu propósito. Por isso Gabriel vai visitar Maria e não pergunta quantos anos ela tem e nem se ela já teve relação. Ele sabe que ela é virgem e ele diz, tu conceberás e darás a luz ao Filho de Deus. E ela pergunta, como se dará isto, visto que eu ainda não conheço homem algum? E ele diz o que é para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou repetir, Gabriel disse para ela, sabe como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. José não acredita. Aí Deus visita ele, envia um anjo no sonho dele, que diz o que é para ele? José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que é que Deus está dizendo, José? Essa obra é do Espírito Santo. Aí volta para Gabriel, Lucas capítulo 2, ele vira para Maria e diz assim, até Isabel tua prima, aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Verso 37 ele termina, porque para Deus nada é impossível. Deus trouxe você hoje aqui para dizer, teus cabelos brancos não me intimidam, teus cabelos que não cresceram no peito ainda, também não fazem eu olhar para você e achar que você é muito jovem. Quando eu olhei para Daniel, ele ainda era um menino. Quando eu escolhi Davi, ele era o mais moço da casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou procurando certidão de nascimento,